Esta semana, o INPE alertou para o aumento significativo do corte de madeira na Amazônia. De 1º de agosto a meados de novembro, o corte seletivo de madeira, quando só algumas árvores são retiradas para exploração comercial, superou 35% toda a extração ao longo dos 12 meses anteriores, ou seja, agosto de 2018 a julho desse ano, de acordo com dados publicados em reportagem no Jornal Estado de São Paulo. Então, para compreender essa situação, nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, que é professor da ECA, leciona também o programa de pós-graduação em Ciência Ambiental no IEE, né, o Instituto de Energia e Ambiente, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP e Governança Ambiental da Macro Metrópole Paulista. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Conforme indicado pelo INPE, o desmatamento continua e em ritmo acelerado. Quer dizer, que tipo de providência o governo tomou a respeito disso, além de dizer que o número não é a realidade? Efetivamente o governo nada fez. Ele, durante aquele grave episódio, durante o período em que ocorreram as queimadas, ele mandou o exército, se manifestou no sentido de combater essas queimadas, mas efetivamente o que a gente verifica é que ele nada fez. Por quê? Como é que funciona, rapidamente explicando, como é que funciona o desmatamento na Amazônia? Primeiro, os grileiros, eles retiram essas árvores de grande porte, que é a madeira de qualidade, cuja comercialização é ilegal no país, mas ela acaba acontecendo, e depois, uma vez retiradas essas grandes árvores, num período mais seco, eles colocam fogo. Ou seja, o fato de agora nós termos a supressão dessas grandes árvores já indica que, numa próxima oportunidade, nós teremos novas queimadas e, muito provavelmente, uma quantidade muito grande, assim como ocorreu em meados desse ano. Então, isso é uma cadeia. É uma cadeia. O grileiro, ele não entra simplesmente queimando tudo. Ele quer aproveitar aquilo que a floresta pode fornecer, no caso a madeira de qualidade, e depois ele limpa a área, e para isso ele utiliza o fogo. Então fica claro que o governo nada tem feito no sentido de coibir esse tipo de ação, que é uma precursora das queimadas que devem voltar a ocorrer, caso o governo não tome aí nenhuma providência. Bom, recentemente, professor Pedro, o presidente Bolsonaro disse que pretende liberar o comércio legal de madeira extraída da região amazônica. Então, como é que isso afetaria o que acontece hoje lá na região? Haveria, por exemplo, que é isso que se espera, maior controle sobre essas áreas desmatadas? Na verdade, esse tipo de iniciativa ele vai contribuir para um aumento significativo do desmatamento, porque vai ficar mais fácil a tentativa de legalizar a comercialização da madeira extraída de forma irregular, de áreas não permitidas, vamos assim dizer. Então, o governo ele vai permitir, em princípio, que determinadas áreas sejam objetos de uma ação mais comercial, da extração comercial de madeira, mas nada vai impedir, por exemplo, que pessoas mal intencionadas retirem madeira de áreas não permitidas e tentem legalizar essa madeira, alegando que elas foram retiradas de áreas de manejo permitido. Então, esse tipo de atitude do Bolsonaro, caso venha a ser concretizada, vai contribuir ainda mais para o desmatamento. E veja só, a Amazônia ela tem uma importância muito grande para o clima, principalmente essas grandes árvores. Obviamente toda a mata é importante, mas as principais contribuições no sentido de geração de chuva são essas grandes espécies que têm um valor econômico muito grande. E esse tipo de ação, olha, vamos legalizar a extração, nada vai contribuir para que isso para que o desmatamento seja reduzido. Na verdade, isso vai contribuir para que o desmatamento seja ampliado, pelo que exatamente que eu falei, vai facilitar a legalização, entre aspas, de madeira retirada de áreas proibidas. Quer dizer, o que tem que acontecer de fato? Proibir completamente, limitar, controlar a extração, que é o que ele está propondo? Hoje isso já é proibido.
Então, fiscalizar. O que teria era efetivamente fiscalizar. Acontece que a postura do governo desde o início tem sido, mesmo logo depois da eleição, foi contrária à fiscalização, né, o que ele chamava de indústria da multa. Então hoje, além de você ter uma supressão de recursos, né, uma diminuição de recursos do IBAMA, a estrutura do IBAMA em grande parte ela foi desmontada, quer dizer, você tem uma dificuldade, né, em relação a equipes técnicas para fazer esse tipo de fiscalização. Hoje os fiscais do IBAMA, eles têm um medo muito grande de agir porque eles não têm o respaldo, muitas vezes, da polícia, né, para poder entrar em determinadas áreas. Eles não vão ser recebidos simplesmente com a cara feia de quem cortou a árvore que não deveria cortar. Não, eles vão ser recebidos com armas, né? Vão ser recebidos com balas. Eles correm risco de vida. Então, o que precisa era efetivamente voltar a ter uma fiscalização eficiente, efetivo. Tal. Na semana passada, eu até comentei, né, que o ministro Ricardo Salles ele se manifestou no sentido de falar, não, nós vamos desenvolver um projeto aí contra o desmatamento, para combater o desmatamento, mas não vamos especificar metas, né? Então, assim, você diz que vai fazer alguma coisa, mas você não sabe aonde você pretende chegar. Ou seja, é um discurso, na verdade, só para constar que o governo está se preocupando com o assunto, mas esse tipo de índice verificado pelo INPE, né, mostra que essa preocupação efetivamente não ocorre. Ou seja, a situação ela continua, o discurso pode ter mudado um pouco, mas a situação continua muito similar ao que acontecia no primeiro semestre. E veja a importância da Amazônia, a gente pode verificar rapidamente quando teve aquele episódio da chuva negra aqui em São Paulo. Né? Isso mostra que não só as nuvens, né, a chuva vem da Amazônia em direção à região sudeste, como vários especialistas estão, né, dizendo isso há bastante tempo, mas a fuligem também vem. Ou seja, isso mostra que existe naturalmente um caminho, né, da umidade percorrendo, né, a região centro-oeste, chegando à região sudeste, região sul do país. A partir do momento que você começa a suprimir essas grandes árvores, você começa a retirar a umidade do ar, porque essas árvores elas extraem água do subsolo e com a evaporação elas geram uma umidade significativa que atinge a região sudeste. Então, quando você está suprimindo grandes árvores na Amazônia, você está contribuindo para uma deterioração do clima, né, uma mudança drástica no padrão de chuvas da região centro-oeste, da região sudeste, da região sul. Né? Então, efetivamente, o que acontece na Amazônia tem uma repercussão grande no que acontece aqui, né, na nossa cidade, por exemplo. Não é só regional. Bom, o papel da Amazônia na redução das emissões, a gente sabe muito disso. O que eu fico me perguntando para a gente concluir, professor, que tudo isso, todas essas polêmicas que surgiram esse ano, todas as tais medidas, os anúncios, enfim, esses discursos todos contra dados da realidade, né? Não tem, mas enfim, como é que isso tudo vai repercutir na COP25 que está para acontecer? A posição do Brasil na COP ela mudou radicalmente porque nós tínhamos efetivamente o que mostrar até a COP anterior. Justamente. Né? Porque o Brasil ele vinha combatendo o desmatamento, ele vinha conseguindo reduzir suas emissões, era um país que tinha um protagonismo muito importante na área ambiental. Hoje não. Esses discursos do Bolsonaro, essa postura leniente com o desmatamento, com as queimadas, contribui de uma maneira muito negativa para um posicionamento nosso na COP. Então, nós vamos acompanhar a partir da próxima semana, com o início da COP, qual vai ser efetivamente a cobrança que será feita em relação ao Brasil, porque se antes nós tínhamos o que mostrar, agora nós temos um passivo ambiental, um passivo de emissões bastante significativo. Então, a nossa posição na COP não é absolutamente nada confortável, né, e muito diferente do que foi nas edições anteriores. O professor vai acompanhar, né, a COP25, então a gente vai trazer. Tá. E eu só queria fazer um lembrete que hoje à tarde ocorre aqui em São Paulo, no Largo da Batata, uma atividade relacionada à greve do meio ambiente, que foi quem iniciou essa greve, né, entre aspas, foi a Greta, que passou a não ir na aula na sexta-feira, né, para protestar em relação às questões ambientais. Então, um grupo de jovens, grupo de estudantes está organizando no Largo da Batata aulas públicas sobre questões ambientais, bastante importantes, né? Isso vai ser ali ao longo da tarde, então quem puder comparecer ou quem passar por ali hoje, né, na sexta-feira, tá? Será uma oportunidade boa aí de aprender algumas coisas a mais sobre questões ambientais. Bacana. O professor volta na próxima semana com a gente, professor Pedro Luiz Cortes.
da ECA, do IEE, do Projeto FAPESP, tem o canal no YouTube Ambiente é Nosso Meio, pode também acompanhar todos os bate-papos que a gente tem aqui sempre às sextas-feiras, compartilhar. Obrigada, professor. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.